Olá, caris, paz e bem. Meu irmão, minha irmã, que alegria te encontrar em mais um programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Na descrição desse vídeo, nós vamos colocar o link do nosso grupo no WhatsApp, onde você pode entrar e receber diariamente o nosso conteúdo. E vai estar também na descrição a nossa página no Facebook, o nosso canal Telegram, e aqui na tela nós vamos colocar o Instagram do missionário, onde você possa nos acompanhar, e o link está na descrição desse vídeo. Padre Pio e o professor de filosofia. Nós sabemos que o professor de filosofia ele tem uma busca incansável da verdade. E para você, o que é a verdade? Agora você imagine o diálogo de um padre e um professor de filosofia. Então eu quero que você preste muita atenção nesse relato, nos mínimos detalhes, porque são riquezas para nós, para o nosso conhecimento. E lembrando que esse relato foi retirado do nosso site. Vamos colocar aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção, por favor. Padre Pio e o professor de filosofia. Um homem de cotovelos apoiados no banco e a cabeça entre as mãos encontrava-se desde há algum tempo na sacristia. Eu estava ao seu lado a rezar. Mal se ergueu, perguntei-lhe: "Não te sentes bem?" "Estou bem, obrigado", respondeu-me prontamente. "Se te puder ajudar, dispõe", repliquei. Depois de um suspiro profundo, disse: "O Padre Pio expulsou-me da confissão porque não quero ter filhos. Sou professor de filosofia. Há à parte a falta de vontade de ter filhos. Não acho bem que a Igreja ou Cristo venham orientar a minha vida e, muito menos, que o Padre, em que procurei um pouco de paz, me impunha um modo de atuar tão severo. Estou surpreendido com a dureza do Padre em relação a mim." "Lamento vê-lo e ouvi-lo falar assim", respondi-lhe. Depois fiz mais ou menos este raciocínio: o mundo não pode ter sido feito pelo homem, nem pode ter resultado de geração espontânea. Deve haver um ser supremo que fez do nada todas as coisas, ou seja, um Criador. A este ser nós chamamos Deus. Ele, tendo oferecido a matéria-prima, isto é, o ser de cada uma das coisas, e tendo-as posto na existência com seu trabalho, é o dono absoluto, o Senhor do universo. Tudo lhe pertence, mesmo o homem. A cada uma das coisas tem o direito de ditar leis para que alcance o seu fim. Deus tem o direito de ditar leis ao homem, e este tem o dever de obedecer a Deus e de lhe prestar contas. A geração está sujeita às leis que Deus inscreveu na natureza do homem. A Igreja, que tem a missão divina de defender e dar a conhecer a lei de Deus, tem o direito, dever de instruir o homem, segundo a vontade de Deus, da qual é promotora. Os sacerdotes encarregados de falar em nome de Deus e da Igreja têm o direito de perguntar aos esposos cristãos a sua conformidade ou não com as leis sobre geração, e ao mesmo tempo têm o dever de absolver em confissão só aqueles que, sinceramente arrependidos, prometem conformar-se com aquilo que é estabelecido por Deus. O Padre Pio, por isso, tinha o direito de te perguntar em confissão sobre a observância das obrigações matrimoniais e o dever de te absolver ou não, de acordo com teu comportamento. Se te mandou embora, é sinal que tu mostraste ser avesso a aceitar o compromisso cristão e, portanto, a não poderes ser absolvido.
O professor respondeu: tem razão. Eu não aceitei o conteúdo do convite do padre, e muito menos o modo como fez. Agora compreendo. Nunca o tinha ouvido falar assim. A sua dureza tocou-me terrivelmente, mas abriu-me a razão para, mais que procurar a verdade, acreditar nela sem discutir. Se não sou eu o dono da vida, é oportuno que obedeça a Deus e a quem fala em seu nome. Voltou por isso a confessar-se ao padre. Arrependido, teve a absolvição. Irmãos e irmãs, paz e bem. Esse homem ele estava em posição de meditação. Então ele estava refletindo sobre tudo que Padre Pio falou. Ele buscava entender, compreender, pois ele tinha uma busca incansável da verdade. Nós precisamos cada um de nós refletir. Deus é o nosso Criador e nós somos sua criatura. Então nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus e obedecer o sacerdote que ele deixou aqui na terra, que são a sua voz aqui para nós, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor rege sobre as nossas vidas. Irmãos e irmãs, eu fico muito assim observando que a gente obedece mais o mundo do que a Deus. Vocês pararam para pensar? Se nós parar um pouquinho para refletir só um pouquinho mais da nossa vida, a gente acaba obedecendo as coisas do mundo. Vamos dar um exemplo aqui para você ver concreto. Você vai em um supermercado e você chega lá. Se você chegar lá, digamos 4 horas da manhã, vai estar aberto? Não. Ele só abre das 7 ao meio-dia. Você vai bater na porta, vai abrir? Não. Ele fala, não, o horário comercial é das 7 ao meio-dia. Então você obedece e volta para casa. Porque se você talvez agredir a porta do comércio, alguma coisa assim do tipo, o dono do comerciante ele vai chamar a polícia e você vai ter que indenizar o dono do comércio. E nós obedecemos. Quando você vai pro fórum, você sabe as roupas que você vai vestir, sabe do horário que você vai ser atendido e você precisa esperar. Meus irmãos e minhas irmãs, você percebe que todos nós obedecemos essas leis, essas normas. Mas quando a gente vai falar das coisas de Deus, a gente logo vai falar, o Senhor é muito exigente, Ele exige muito de nós. E por que o fórum não exige tanto o horário, o dia, a roupa que deve vestir? Agora, as coisas de Deus a gente tem esse olhar, mas o olhar nosso não é um olhar de amor, de acolhimento, mas é um olhar de julgamento. Eu julgo Deus, que Ele é um Deus, que Ele só aplica as suas normas só para mim. E as normas dele é pesada. Esse olhar nosso, que cada um de nós temos. A gente não olha isso para o fórum, para o supermercado, para o cabeleireiro e assim para as atividades que você frequenta ou participa. Vou dar um exemplo concreto. Se você quiser talvez assistir um filme em um cinema, antes de você entrar você precisa pagar. E talvez você precisa pagar muito tempo antes, ó. Se você quer ir rápido de avião, você tem que pagar. Você não entra no avião sem você não tiver o ingresso. E você tem que pagar muito tempo. Ou então você vai pagar durante a viagem. Mas presta atenção que eu quero que você reflita. Existem condições. E essas condições de Deus, nós precisamos buscar obedecer. Padre Pio, meu irmão, minha irmã, ele buscava obedecer ao seu superior. E agora eu quero perguntar a você. Quem você quer obedecer? Deus ou o mundo? Mas Joênio, mas por que isso? A gente precisa parar de perguntar o porquê e passar agora a conhecer o Senhor Jesus. Porque quando eu começo a conhecer, eu percebo que aquilo não é necessário para minha vida. Não vai ter nenhum crescimento espiritual. Aí eu vou parar de questionar e agora eu vou amar. E tudo que o Senhor me convida a viver, eu vou fazer. Amando, com carinho e com zelo. Aí um filho espiritual vê esse professor dessa forma e vai
conversar com ele, para entender um pouquinho. Eu vejo a necessidade de cada um de nós buscar, ler, conhecer, amar. A gente precisa, meus irmãos e minhas irmãs, participar da catequese. Só que a catequese ela é muito rasa. Por quê? Porque ela não é perpétua. Ela é só 1 hora por semana. Então é muito pouco conteúdo. Não é que as pessoas estão aplicando, não sabem aplicar. Não, eu quero dizer que o nosso estudo sobre Jesus tem que ser diário e contínuo. A gente tem que buscar sempre conhecer mais, porque o Senhor todo dia tem algo novo para nos revelar através do Evangelho. Se a gente for parar para estudar o dogma da igreja, todos os dogmas de Cristo, os dogmas da Virgem Maria, a angelologia, se a gente for ao dogma dos demônios e assim sucessivamente, você nunca vai parar de estudar. E se você for pegar livros dos papas, dos bispos, dos teólogos, você vai todo dia ter algo novo para você ler, para conhecer e para você amar. E aí você não vai olhar mais as condições de Jesus como uma exigência, mas um convite para o amá-lo. Porque quando eu amo Jesus, eu olho para os seus mandamentos não como um peso, não como uma exigência, mas um convite de mudança de vida, sabendo que eu não posso ir para o céu de qualquer jeito. Só que aquele professor, devido que Padre Pio pisou no calo dele e disse, desse jeito não pode. A gente precisa entender isso. Deixa eu dar um exemplo claro. Muitas das vezes a gente percebe que pessoas querem fazer a leitura na palavra, na Santa Missa, e a pessoa vai no espiritismo. Pode? Não. Você percebe que a pessoa quer ser ministra da ordinária comunhão eucarística, não é casada, mas tem, digamos, marido dentro de casa, que não casou dentro da igreja. Pode? Não pode. Então, você precisa consertar a sua vida para servir e servir bem. Irmãos e irmãs, como é que eu vou colocar alguém para trabalhar em algo se ele não tem conhecimento sobre aquilo? Se ele não tem possibilidade de fazer aquilo? Então, o seu pecado não permite você exercer a igreja. Eu vou te dar um exemplo concreto também. Quando você olha para o médico, você fala assim, ele tem uma vida saudável, ele come bem, ele faz exercício. Pronto, é assim que você imagina os médicos. E na verdade ele tem que ser assim, ele tem que ser exemplo. Quando você olha para um dentista, logo você olha para a boca dele, para os dentes, vê o sorriso dele bonito, lindo. E tem que ser assim mesmo. Quando você olha para uma pessoa que trabalha na academia, você vê ele de boa forma. Eu não digo malhado, bombado, mas eu digo que ele tem um corpo correto. Não igual o de Wayne, que é barrigudo, mas um que tem um corpo bom. E assim somos nós na nossa fé. Se eu quero exercer aquilo, eu preciso ser exemplo. Eu preciso ser testemunha daquilo. Porque você imagina só, eu sou ministro da ordinária comunhão eucarística. Eu não sou, viu, pessoal? Mas se eu fosse, eu posso ficar com a minha namorada e fazer tudo o que o casal faz? Não posso. E também eu não posso ser ministro da ordinária comunhão eucarística. Então é isso que nós precisamos entender. Cada um de nós. Ao Enio, porquê? Não é perguntar o porquê, mas só obedecer e viver. A gente precisa parar com esse questionamento. O padre... Não, na verdade o padre não tem nada a ver com isso. É norma da igreja. Tal pessoa é chata, pega no meu pé porque eu não tenho isso. Mas qual é o problema de você corrigir a sua vida? Por que você não corrige a sua vida e depois vem servir? Então corrija. Tira a sujeira da debaixo do tapete. Tira a sujeira, limpa. Dá um basta no erro que tem, corrige e coloca em prática. Venha servir, mas sirva com alegria. O Senhor Jesus mesmo diz, quando você for ofertar, lembrar de algo que precisa perdoar, largue sua oferta onde está, vá lá e perdoe. Então, se sua vida está errada, dá uma pausa, fala, padre, eu vou corrigir a minha vida e depois eu volto para servir com alegria e com amor. E é isso que nós precisamos servir. Só que muitos de nós não. Quer estar lá servindo, mas sem a devida forma de servir. Nós não podemos ser assim.
E eu vejo muitas das vezes pessoas querendo opinar, dizer eu acho. A questão aqui não é eu acho, é a verdade. Teve um certo momento que eu vi uma mulher, digamos, dando um mau conselho para outra mulher. Essa mulher estava se separando do marido devido... Eu não vou dizer aqui, estava separando. Sabe o que ela falou assim? É isso mesmo, separa. Ele não merece você não. Aí ela falou assim, mas antes de separar, trai ele. Eu pergunto, será que esse é um conselho de um cristão católico dar? Não. E eu não posso sair por aí afora sem eu ter conhecimento, sem conhecer a doutrina da igreja, falar esses maus conselhos. Eu preciso dar um bom conselho. Eu falo, reza pelo teu casamento. Porque se a pessoa casou na igreja e se houve o casamento, ela precisa lutar por aquilo. E se ela sabia que talvez o marido era alcoólatra, então ela não casou enganada, forçada. Ela sabia de tudo isso. Então ela precisa lutar pelo casamento, pedir a Deus a libertação e amar ele. E agora carregar a cruz. Não tem jeito. Não tem negócio de separar. Não tem negócio de vou largar e procurar outro, vou trair. Não, isso é mau conselho. Então nós não podemos. Quando alguém chega pra mim e fala, Wênio, isso, ó, eu não sei, desculpa. Eu fico maravilhado quando o Papa Bento XVI era Papa. Chegar até ele e falou assim, Papa, por que aconteceu o tsunami? Ele falou assim, meu filho, eu não sei. Então isso é maravilhoso quando você não sabe como ajudar a pessoa. Fala, eu não sei. Procura o padre, procura o missionário, procure um catequista. Mas se você não sabe, se você não tem conhecimento, para de dizer eu acho. Para de dizer, por exemplo, faça isso. Não. Pega um documento da igreja, pega o catecismo, dia de código canônico, pega a palavra de Deus. Se você tiver conhecimento desses documentos, ensina. Se não, pede ele para ler. Pede ele para aprofundar e para rezar e pedir o seu direcionamento. Nunca mande a pessoa parar, nunca mande a pessoa desistir. Não. Tome cuidado, porque você pode ser protagonista de uma destruição, ou de uma família, ou de uma vida, de um casamento. E nós não podemos ser assim. Precisamos dizer a verdade, que é Cristo. Se o Senhor disse diga não aborto, é não aborto. Se o Senhor disse não, é não. Se fala, ó, no casamento não pode isso, não pode. Não adianta eu inventar fazer aquilo, fazer assim. Não. Por exemplo, no casamento, o casal não pode usar camisinha, não pode usar anticoncepcional. É não, é não. Ah, Wênio, mas eu não posso ter filhos, eu não tenho condições. Então você vai procurar o padre, passar isso para ele, ele vai te dar a direção espiritual, ele vai te ajudar. Não é você, eu tenho que fazer isso, não. Se você é católico, você precisa buscar a doutrina da igreja e colocar em prática. Agora, meus filhos, minhas filhas, deixa eu falar algo para vocês. Eu quero convidar vocês a partir de hoje buscar sempre fazer um exame de consciência. E quando você perceber que está em pecado grave, procure o padre. Mas eu recomendo sempre procurar o seu pároco. Ele diz que isso não é pecado. Não tem problema, confessa. Meu padre é chato. Calma aí, você está procurando o padre legal ou está procurando a sua absolvição? Meu padre é isso, meu padre... Para com isso. Você é perfeito? Se você fosse perfeito, você nem precisava confessar, você era santo. Então para com isso, a gente precisa olhar para o padre, amar, respeitar e honrar. Confessa os pecados, seja como esse professor que reconheceu o seu erro, o seu pecado e confessou. Então, nós possamos a partir de hoje ter essa maturidade e procurar o padre e confessar os nossos pecados. Nós vamos colocar o card acima aí do programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.